a democracia na Europa não está de boa saúde, as transformações que se têm operado mais recentemente e até o próprio fenómeno do Brexit mostra que há pontos de fragilidade e de vulnerabilidade nesta vivência democrática, e por isso este livro de Catherine Moury, que é professora da Universidade Nova de Lisboa, ajuda-nos, e portanto é uma edição, como sempre, oportuna, com estas pequenas edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ajuda-nos a refletir sobre a Europa e sobre a democracia na Europa, fazendo esta pergunta fundamental: até que ponto é que esta Europa da União, que tão fragilizada tem estado, com quebras de solidariedade, nomeadamente em relação aos refugiados, e do próprio diálogo e debate sobre questões do interesse generalizado dos países que constituem esta realidade que sonhou ser muitas coisas, até uma federação de Estados. Tudo isto está presente neste livro, que contesta a ideia de que a democracia europeia se aperfeiçoou, se engrandeceu, em grande parte graças à própria ambição do Parlamento Europeu pelo poder e pela consolidação do poder. Vale, aliás, a pena, ao lermos este livro e ao meditarmos sobre aquilo que ele nos propõe, pensar em quantos eurodeputados neste momento, com os custos que isto tem para os países e para a Europa enquanto continente, aderem ao próprio conceito e ideia de unidade e convergência da União Europeia ou da Comissão Europeia, ou são eles próprios os principais contestatários e opositores da continuidade desta aventura que supostamente nos deve unir e fortalecer e não dividir e enfraquecer. Um livro para ler porque é oportuno e porque coloca questões de uma inquietante atualidade. Um outro destaque que tem a chancela de Temas e Debates / Círculo de Leitores é um livro que se chama Stalin e os Cientistas. O título, para os ouvintes e espectadores que nos estão a acompanhar neste apontamento sobre livros, é um título que suscita qualidade e interesse. Sabemos que a coabitação dos cientistas e da investigação científica com Stalin e com o domínio comunista de Moscovo e de grande parte do mundo na Guerra Fria não facilitou a vida aos grandes investigadores e aos grandes cientistas. Alguns deles são nomes que ganharam merecido reconhecimento, aplauso e apoio em todo o mundo, mas que viram o seu trabalho, a sua obra e a sua investigação séria e gravemente condicionados pela vigilância permanentemente exercida pela estrutura de vigilância política do regime. E este livro, que se refere a um período que vai de 1905 até 1953, sendo que 1953 é o ano da morte de Stalin, que depois vai desencadear o relatório de Khrushchev ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e que é a primeira grande crítica retroativa em relação ao tempo em que o stalinismo foi poder absoluto nestes territórios e numa boa parte do mundo. É também uma forma de meditarmos sobre o trabalho dos cientistas, sobre os horizontes de trabalho dos cientistas, sobre aquilo que eles imaginaram, criaram, ultrapassando a vigilância, os constrangimentos orçamentais e, sobretudo, políticos, que levaram alguns à prisão, que levaram alguns a viver num ambiente de insustentável suspeição, o que mostra também que a inteligência criativa, que a investigação e o apelo relativamente à descoberta de novas respostas, novas soluções e novos caminhos e novas vias que enriqueçam a vida humana e a relação intelectual e física do ser humano com o mundo aqui na Terra e o mundo que nos rodeia para além do globo terrestre, foram também um fator de inquietação, de combate e de confrontação sempre ideológica e política de Stalin e da cúpula ideológica e política do Partido Comunista da União Soviética com estes investigadores e cientistas. Um livro que se lê como um longo e intenso romance, que se lê com prazer, que se lê com gosto e que nos ajuda a perceber melhor o que foi aquela realidade e como foi vivida. Passando de uma ditadura para outra, esta ditadura é o Terceiro Reich, tem a chancela da Vogais. É um livro que se chama Delírio Total, é da autoria de um homem chamado Norman Haller, que
foi identificado como um livro extraordinário e invulgar e que mostra até que ponto é que, no meio da rigidez que caracterizou o Terceiro Reich e a sua relação com os territórios ocupados, com os povos e com as liberdades destruídas e com os sonhos e com a imaginação e com a liberdade liquidada e fustigada, até que ponto é que esta gente conviveu com a droga que era consumida em geral para dar força aos combatentes e à poderosa máquina militar para ser mais agressiva, mais contundente e mais eficaz na Blitzkrieg e em todos os processos de ocupação e de destruição que seguiram, até nos próprios campos de concentração, mas que mostra até que ponto é que Hitler acaba a sua vida como um dependente das mais diversas substâncias que o drogavam e estimulavam e supostamente fortaleciam e que também devem ter contribuído para o seu declínio físico e para uma forma de demência que o acompanhou até ao seu suicídio, que é hoje um facto histórico confirmado. Este delírio total mostra, confirma e relembra até que ponto é que as drogas, numa sociedade autoritária, totalitária, destrutiva e assombrosa pelo medo que impôs a povos e populações de muitos países, de muitos lugares, foi também um tempo e um espaço de consumo de muita droga em nome da eficácia da máquina guerreira e, sobretudo, em nome de um sonho que era o sonho de destruição que levou o mundo à beira do colapso total.